Coragem, ousadia, euforia e guerra, conflito. Essas podem ser algumas das manifestações de um encontro planetário importantíssimo que vai rolar nos próximos dias. Aliás, já está no meio de nós. É a conjunção de Marte, que é o deus da guerra, com Júpiter, que tudo potencializa. Esse é um movimento que já está acontecendo desde a Lua Nova, no dia 4 de agosto, e vai até o dia 16 de agosto. E pode movimentar muita coisa aqui embaixo. Eu teria muita atenção, principalmente aos conflitos que estão na iminência de acontecer. No vídeo de hoje eu falo sobre esse encontro, sobre a potência desses planetas e de que maneira eles podem se manifestar nas nossas vidas pessoal, na nossa vida coletiva e de que forma a gente pode usar esse movimento no macrocosmo para, digamos, viver as suas melhores manifestações no nosso microcosmo, na nossa vida. Vamos começar a conversar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e clique no sininho para você receber as notificações, se tornar um inscrito no canal e ficar por dentro de tudo. Acompanhe também todas as produções de conteúdo da Astróloga no site oficial e nas várias redes. A gente se encontra bastante no TikTok, no Instagram e por aí. Bom, vamos começar? Esse é um movimento super importante e como a gente está com algumas questões aí ao redor, desde Olimpíadas até a possibilidade do começo de um grande conflito, acho importante a gente ter olhos para isso, imaginando que é um aspecto que tem suas manifestações nas nossas vidas pessoal e coletiva. Então a gente pode imaginar isso de várias maneiras. Bom, vamos lá. Esse é um encontro que ele acontece precisamente entre esses dois astros, entre Marte e Júpiter, precisamente entre os dias 12 e 16 de agosto. Mas ele já está começando a se constelar desde a Lua Nova. Quem quiser assistir ao vídeo da Lua Nova em Leão, deixo o vídeo para vocês entenderem como alguma coisa já estava ali sendo construída, tá? Bom, no signo de Gêmeos, Marte é o deus da guerra, do conflito, da ação. A partir do momento em que ele se une a Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, tudo que Júpiter toca, ele aumenta, ele expande, ele traz um sentido de excesso, de exagero, de alguma coisa que perde a mão, que vai além dos limites. Então a gente pode imaginar alguma coisa nessa direção. Em Gêmeos, atualmente eles estão em Gêmeos, aliás, uma das marcas interessantes do ano, de sorte do ano, sem sombra de dúvidas, é Júpiter em Gêmeos. Deixo o vídeo para vocês, inclusive, imaginando que esse é um aspecto que pode ser muito favorável para todos nós, porque afinal de contas todos temos Júpiter, ou melhor, Gêmeos no mapa, mas quando em conjunção com Marte, a gente tem outras configurações, outras potências. No signo de Gêmeos, a gente está falando do primeiro signo do elemento ar, então da ideia da abstração, da comunicação, e também tem uma super relação com trocas, negociações, viagens e aprendizado. Entretanto, dentro da sua faceta mais negativa, a gente está falando de desentendimentos, falta de comunicação, duplicidade e ambivalência, porque afinal de contas a gente está no signo dual de Gêmeos. A gente está falando também de fofoca, trapaça, mentira e um monte de coisas relacionadas a tudo isso, né? É importante lembrar, de novo, que todo mundo tem Gêmeos no mapa. Se você tem aspectos importantes no signo de Gêmeos, como por exemplo Sol, Ascendente, Lua, Marte, Vênus ou Mercúrio, a partir do momento em que esse encontro de Marte e Júpiter acontece no céu, acontece de maneira ainda mais enfática no seu mapa, na sua vida. Mas todo mundo tem o signo de Gêmeos, mesmo que ali não tenha um planeta importante, tem numa casa astrológica. E é naquela casa astrológica ou área da vida que esse encontro explosivo pode acontecer. Se você quiser entender um pouco mais sobre os seus trânsitos planetários, entre em contato comigo, marque uma consulta virtual e a gente se encontra, se fala e a gente pode conversar inclusive sobre todos os outros trânsitos planetários que estão acontecendo na tua vida, na vida de todos nós. Bom, sigamos em frente. Queria já começar com uma lista de manifestações que eu acho que são positivas e outras nem tanto. Então vamos lá, começamos obviamente pela coragem. A união dos planetas pode ser sinônimo de um momento de grande coragem e ousadia.
Para quem precisava ganhar fôlego para agir numa determinada direção, esse pode ser um momento muito favorável. Sabe quando você está meio acabrunhado, meio cheio de dúvidas, faço ou não faço? De repente agora vem um acréscimo de coragem e aí a gente realmente emplaca em coisas que a gente já estava precisando emplacar. Bom, 2. Esse é um momento certamente de grande inteligência, afinal de contas está no signo de Gêmeos. Esse pode ser um momento de uma tremenda capacidade de percepção de situações, de nuances, de possibilidades, se traduzindo como um momento muito importante para grandes negociações e êxito em trabalhos intelectuais. Afinal de contas, se você tem que fazer alguma coisa se tratando de um trabalho intelectual, na conjunção de Marte e Júpiter, tudo fica muito mais fácil, mais rápido, mais potente. Por isso, para quem está escrevendo livros, teses, monografias, roteiros, para quem está fazendo prova, concurso, testes, entrevistas de emprego, esse pode ser um momento interessante. Escreve aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva que a gente vai conversando enquanto vai assistindo o vídeo. Bom, número 3, esse é um movimento, ou melhor, um momento de grande movimentação. Para quem tem tendência à procrastinação, a conjunção desses planetas significa que esse pode ser um período de estímulo, de inquietação e de atitude finalmente. Então vamos lá que agora vai. Vamos lá, número 4. É um momento interessante para viagens. A união desses dois planetas pode facilitar viagens que sejam curtas e viagens que sejam longas. Por isso, o turismo está muito valorizado nesse momento e mudanças de cidade, passar um período fora, no estrangeiro, pode ser muito interessante. Isso também tem a ver com estudos, número 5, já emplaca no segundo. Eis um período excelente para novos estudos, portanto, seja onde você estiver, ou fora da sua cidade, ou fora do seu país. Em Gêmeos a gente está falando sobre o favorecimento de algumas áreas de estudo, por exemplo, línguas, música, comunicação, jornalismo, redes sociais, tudo isso tem a ver com o signo de Gêmeos. O último, em se tratando de melhores manifestações, eu trago o esporte. Como Marte é o arquétipo do guerreiro e do atleta, ganha a força de Júpiter justamente nos últimos dias dos Jogos Olímpicos. É interessante perceber como nesses dias a gente teve Rebeca Andrade simplesmente superando Simone Biles. Isso é enorme. Enorme como Júpiter. Será que a gente pode ver outras manifestações assim de pessoas quebrando o recorde? Pode ser incrível nos próximos dias até o final dos jogos. Vamos prestar atenção? Bom, vamos falar agora das piores manifestações. Eu acho importante a gente olhar para isso tudo como um alerta, porque se a gente sabe que a coisa pode acontecer desse jeito, a gente já toma consciência e tenta não emplacar nas piores configurações de um Marte com Júpiter, combinado? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, ansiedade. Nervosismo e ansiedade são palavras para esses dias. É como se a gente tivesse a flor da pele, tudo mais agitado, tudo mais nervoso, tudo muito mais acelerado. As coisas vão correr muito. E isso eleva o nosso tom de ansiedade. E quando a gente está ansioso, a gente não toma as melhores decisões da vida da gente. A gente sai catando cavaco, é ou não é? Então a gente pode acabar exagerando em algumas situações, justamente porque a gente não consegue controlar o nosso ímpeto e nem a nossa língua, que está no signo de Gêmeos, signo da palavra. Número 2, a gente pode, portanto, ficar eufórico. A palavra eufórico significa eu fora, eu tô fora de mim, fora de você. Você acha mesmo que você vai tomar as melhores decisões da sua vida? Hora de respirar, meditar e se colocar dentro de si novamente. Número 3, coragem. Coragem pode ser boa e para algumas pessoas nem tanto, né? A coragem é sempre naturalmente bem-vinda como um impulso, mas para quem já é muito ousado pode significar imprudência e abuso. Neste momento, algumas pessoas podem se sentir empoderadas demais e acabar fazendo mal para muita gente. Número 4. Esses são dias de absurdos. Muitas pessoas podem dizer grandes absurdos sem freio e sem autocrítica nenhuma. A gente sabe que isso já está rolando há muito tempo, né? Mas esse pode ser um momento ainda mais especial para a gente ouvir um mundo de abobrinhas. E as pessoas vão perder a oportunidade de ficarem caladas, porque afinal de contas está no signo de Gêmeos. Como dizia o grande pensador Humberto Eco, as redes sociais darão voz a uma legião de imbecis.
Em ocasiões como essa, ainda mais. Então, às vezes, é bom ficar caladinho, que é para não pagar um micão, combinado? Vamos lá! Número 5, mentira. E mentira mata. Eu sempre digo isso aqui no canal. E na conjunção de planetas, desses dois planetas, é como se fosse um período ainda mais propício para o aumento dos absurdos, das abobrinhas, que emplacam nas mentiras, nas trapaças e nas fraudes. Cuidado, portanto, com o que você lê, com o que você escuta, com o que você propaga e com a repercussão disso tudo. Isso tudo se desdobra em fake news. Fake news é a notícia falsa, filha da mentira. Embora já exista desde os tempos sem princípio, é fato. Mentira, notícia falsa existe desde sempre. É a partir dos dispositivos tecnológicos dos quais a gente dispõe na pós-modernidade que isso tudo toma uma proporção massive. O negócio fica enorme e muito mais veloz. Em 2 minutos, alguém pode ler alguma coisa que aconteceu no Brasil, na China. Já imaginaram isso? Pois é, nessa velocidade que há muitos séculos atrás demorava quantos anos para chegar do outro lado do planeta, né? Então é nessa velocidade. Nesse final de semana ocorreu, aí eu queria trazer um exemplo para vocês de alguma coisa que já está acontecendo, se manifestando cá embaixo. Nesse final de semana aconteceu um grave incidente no Reino Unido. Um jovem nascido no país de Gales, mas de origem estrangeira, matou 3 meninas numa aula de dança. O crime ainda não tem explicação, tem muitas perguntas sobre essa questão, mas a mobilização de notícias falsas estimulou grupos radicais, né, estimulados inclusive por eles. O negócio se radicalizou e uma massa de pessoas contrárias às questões da migração e vários intolerantes religiosos colocaram fogo nas cidades britânicas, afirmando que o rapaz era refugiado. Só que o rapaz não é um refugiado, ele é nascido no Reino Unido. As pessoas ficaram tão envoltas e tomadas por mentiras que elas tacaram fogo em vários lugares, inclusive em hotéis onde atualmente moram refugiados. Já não basta viver uma vida desgraçada, dificílima, fugir do seu país, né, em busca de refúgio. Você ainda tem o seu hotel incendiado, o lugar onde você mora deve ser um hotel muito humilde, incendiado por locais tomados por mentiras. E aí, como eu escrevo no texto, esses radicais também lançaram bombas contra a polícia. Obviamente que eles serão punidos, processados, inclusive, por vandalismo generalizado. Então é nesse ponto que as coisas vão. É por isso que é tão importante a gente checar as informações antes e não sair acreditando em tudo. Esse é um ponto importante porque nos leva ao 7º ponto, que é um assunto importantíssimo para o momento. Prestem atenção, é a pós-verdade. Eu que sou da comunicação, sou jornalista, queria muito trazer isso pra gente, porque isso não é um assunto da minha área, é um assunto de todos nós na atualidade. Presta atenção. A pós-verdade é um fenômeno que deveria ganhar especial atenção neste momento. O neologismo, essa palavra pós-verdade, significa que fatos objetivos, concretos, é fato. Ou seja, a realidade tem menos influência sobre as pessoas que o apelo às suas emoções e crenças pessoais. Então aqui as crenças pessoais e as emoções das pessoas superam a verdade. Elas são mais importantes do que o fato em si. E no afã de consumir notícias com grande velocidade, por causa do momento que a gente está vivendo, as pessoas não verificam se as fontes são confiáveis e acabam propagando inverdades. Ou seja, é como se uma notícia fosse mais ou menos verdadeira, porque ela se aproxima dos nossos afetos e dos nossos valores pessoais. Só que essa régua não pode mudar. Fato é fato, verdade é verdade, mentira é mentira. Tem um assunto importante que está rolando entre nós esses dias e que eu acho que vale observação. Nas Olimpíadas, propagou-se, por exemplo, que a lutadora de boxe argelina Imane Khelif é uma mulher trans. Imane Khelif não é uma mulher trans. Ponto pacífico. Não importa de que maneira isso toque as pessoas. Ela não
é uma mulher trans e isso gerou maior rebu nesses dias. Como eu escrevo, entretanto, com questões ligadas ao sexo, a sexo de maneira geral, coisas bizarras, violentas e sexo são prato cheio para a mídia, isso mobiliza muitas pessoas. E um circo foi montado ao redor dessa história sem apuração devida dos fatos. O que mostra como alguns temas, alguns e outros não, afetam o público, evidenciando o quanto os assuntos ganham relevância diante da maneira como são relacionados afetivamente com a gente. E ganham relevância a partir do momento em que grupos políticos e ideológicos mobilizam os afetos de grupos e populações ao sabor dos seus interesses. Tudo isso nos leva ao ponto número 8, que eu chamo de massa de manobra. Se Marte em Gêmeos é a palavra como arma, na conjunção de Júpiter estamos falando de fake news e da pós-verdade como estratégia de guerra. Se Marte é o deus da guerra, na conjunção de Júpiter com Gêmeos, é a fake news, é a mentira, é a pós-verdade como instrumento de massa de manobra, é estratégia de guerra. Acorda! Vamos lá! Como estamos num período eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, essa astúcia poderá ser usada sobre um grande número de pessoas, fazendo-as de massa de manobra. Por isso, é exatamente por isso que a gente precisa, exatamente porque estamos decidindo quem serão os próximos dirigentes do planeta, convém ter mais cautela, checar os fatos e usar a razão antes da emoção, tá? Bom, queria levar tudo isso agora para o último ponto, que é um ponto extremamente delicado, que de alguma maneira tem a ver com isso, mas tem a ver com outros aspectos. É a questão das guerras. Marte em conjunção com Júpiter é claramente a possibilidade de um avanço bélico. O aumento da temperatura e o desejo de combate pode se manifestar nas nossas vidas cotidianas, desde nervosismo, respostas ofensivas, e isso nas mais variadas áreas da vida da gente. Dentro do relacionamento a dois, dentro da família, dentro do trabalho, no condomínio, na minha cidade. Então a coisa vai ganhando escala, vai escalando de proporção. Como Marte é o arquétipo do militar e dos profissionais de segurança, mega operações militares e policiais poderão acontecer. Ontem aconteceu uma na cidade de São Paulo, por exemplo, na Cracolândia. Depois a gente pode falar sobre os desdobramentos disso, mas é sincrônico perceber como isso acontece na proximidade da conjunção de Marte com Júpiter. Entretanto, em nível internacional, pode se expressar como um momento para alguns conflitos escalarem numa verdadeira guerra. Como eu escrevo no texto, logo após o assassinato do líder do Hamas em Teherã, que aconteceu no último dia 30 de julho, pelas forças israelenses, o país, o Irã, prometeu revanche, prometeu revidar. E se houver um conflito de fato entre Irã e Israel, a gente pode falar sobre um conflito sem precedentes no Oriente Médio, porque são as duas grandes potências armadas até os dentes naquela região, são justamente Israel e Irã. E ainda tem o Hezbollah pelo meio. Nessa manhã saiu notícia dizendo que o Irã, ou melhor, a Síria estaria do lado do Irã. Vocês vejam que a coisa está escalando. Então a gente está assim, dentro dessa configuração de Marte na conjunção com Júpiter, a um passo de. Algumas pessoas falam sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial começando nesse momento. Eu não diria que uma terceira guerra mundial começaria por causa de uma conjunção com Marte com Júpiter. A gente já teve essa conjunção em outros momentos. Mas a gente tem várias outras configurações que corroboram para a possibilidade do início de um conflito imenso. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, eu acho que é um assunto importante, relevante, é um assunto do momento. A gente pode fazer um vídeo especial sobre as configurações de um próximo conflito que pode estar muito perto da gente ver tendo início. Combinado? Bom, pessoal, o que mais que a gente pode falar? Queria chegar à conclusão desse vídeo, tentando ligar pontos, para a gente ter um entendimento de como isso se manifesta fora de nós e dentro de nós e o que a gente pode fazer com isso tudo. Há uma frase atribuída a Winston Churchill
E aí é importante a gente perceber que frases de internet a gente tem que dizer que são atribuídas a, porque a gente não tem, de novo, né, checagem de dados, checagem de informações é atribuída a Churchill, mas é possível que essa frase seja de uma outra pessoa também. De toda maneira, o importante é o sentido da frase e era sobre o sentido dela que eu queria falar. A frase seria a seguinte: uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo que a verdade tenha a oportunidade de se vestir. É fato. Então é sobre isso que a gente tem que prestar atenção. Fato é que nesses dias de Marte em conjunção com Júpiter e Mercúrio retrógrado, vou deixar o vídeo para vocês, Mercúrio retrógrado, é por isso que a gente pode sair dando pataquada aí para todo lado, tá? A mentira pode reinar nestes dias. E embora todos possamos estar sujeitos a enganos, todos nós, eu inclusive, cautela e checagem são dicas preciosas para a gente não perder a credibilidade. Bom, a arte que ilustra o texto de hoje é uma arte muito interessante que pode ter uma relação com tudo isso que eu estou falando. É uma modelagem 3D de uma artista chamada Mittal. É Pinóquio, o menino, que é o arquétipo do pueril, como gêmeos, com seu nariz, né, com um narigão de mentiroso. Entretanto, ela faz uma analogia, uma releitura de Pinóquio como o Caravaggio, como o Narciso, pintado pelo artista barroco italiano Caravaggio. É muito interessante porque Pinóquio se olha nesse espelho e não se vê com o nariz grande. Ali a gente está falando de várias potências e de vários símbolos. O menino, o mentiroso, o narcisista, aquele que está mentindo e não se vê como mentiroso. Há um zilhão de possibilidades de leitura sobre essa pintura, sobre essa arte, e eu deixo espaço para que vocês também façam as suas próprias interpretações. No final eu escrevo no texto: então, quem será o próximo menino narigudo e narcisista da vez? Bom, é muito importante a gente perceber isso tudo e ver o seguinte, que se a gente tem consciência das potências que se manifestam no macro e no microcosmo nesses dias, que a gente saiba usar a potência mais luminosa desse encontro, e com certeza há. É aí que a gente vira alquimista, é quando a gente transforma limão em limonada. Marte e Júpiter em Gêmeos também se traduzem como autoconsciência das próprias ações e do impacto que as nossas grandes ações têm no mundo, pois que a gente tome consciência disso tudo e siga em paz. Fez sentido para vocês? Vamos conversar aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que eu acho que a gente tem um monte para trocar, e eu acho mesmo que a gente pode conversar sobre as configurações desse próximo conflito que a gente está vendo escalar nos próximos dias no Oriente Médio, quem sabe no vídeo de amanhã. O que vocês acham? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de amigos e de familiares, de pessoas queridas, que é para a gente entender quais são os movimentos celestes dos próximos dias. Amanhã tem mais e, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.